quero te fazer uma pergunta. Como é que anda a sua mente, hein? Como está a sua mente hoje? A Bíblia fala sobre uma batalha. Existe uma batalha. E essa batalha, ela acontece no mundo físico também, porque ela é manifestada aqui. Oi, gente! Que bom que você está aqui de volta comigo. Você que está sempre aqui me acompanhando, muito obrigada. Seja bem-vindo de volta, tá? Você que está pela primeira vez, sinta-se à vontade, receba da parte do Senhor. Gente, não esquece de dar o like para que esse vídeo possa ir para mais pessoas. E hoje eu vou falar sobre batalha na mente. Como é que anda a sua mente? Você tem essa consciência de que a tua mente pode se tornar um campo de batalha e você precisa estar entendido disso? Você tem conseguido administrar os seus pensamentos? Como é que está hoje? Como é que está você hoje? Você está triste? Abatido? Está cansado? Como você está? Como é que está o seu interior? A sua mente tem sido uma mente que tem muitos pensamentos bons? Você está cheio de esperança ou não? As tempestades da vida estão fazendo você ficar cada dia mais entristecido, mais para baixo. Eu tenho uma palavra para você, amém? Que você possa receber do Senhor. Nós estamos falando sobre o povo hebreu, sobre a saída do povo hebreu, quando Moisés fez ali teve ali aquele privilégio, né? Foi muito difícil certamente para ele, mas foi um privilégio que ele recebeu de poder fazer cumprir uma promessa que havia sobre aquele povo, de que eles seriam libertos. E Moisés estava ali, na frente de Faraó, todo o tempo, falando daquilo que Deus tinha falado. Aquele homem se rebelava e ele viu o poder de Deus se manifestando. Nós sabemos o fim da história, nós sabemos toda a história, mas lá, aquele povo que estava ali, recebendo essa promessa, né? Eles estavam no momento da promessa. A promessa estava sendo cumprida. Eles estavam no momento da manifestação da promessa. De quê? De sair daquele lugar. Então, nós vimos toda a movimentação que foi feita ali, tanto de Faraó quanto do Senhor. E quem prevaleceu foi a palavra que estava na boca de Moisés. Por quê? Porque esta palavra veio da boca de Deus. Então, você e eu recebemos a palavra do Senhor. E ela veio e encontrou lugar em nós, e é ela que nos sustenta. Então, eu tenho que entender que a palavra de Deus, ela é o meu alimento. É a primeira coisa que eu preciso compreender. Quando eu leio a palavra, eu consigo apagar muitas coisas que vêm durante o nosso dia a dia para nos abater. Mas há momentos de guerra, há momentos de batalha que a gente vai sendo ali atingido, né? Nós vamos sendo atingidos, e quando a gente vê, a gente está muito enfraquecido. A gente não consegue mais dar conta de lidar com aquela situação. Diz assim, olha, portanto, agora quando? Quando alguém está em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa palavra, essa carta que Paulo escreveu aos Romanos,
É uma carta que o evangelho está todo nele, né? Ali ele vai abordando sobre a graça, ele vai abordando sobre a transformação, a regeneração do homem. O que Deus fez na vida do ser humano, quando ele se encontra com Jesus, quando Jesus chega na vida dele, quando ele recebe a nova vida de Cristo, o que acontece com essa pessoa? Então nós lemos ali que não há nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus. E nesse mesmo texto, ele vai falar, ele vai abordar sobre carne e espírito. Ele vai falar para mim e para você que quando a gente anda na carne, a gente vai ser inclinado para as coisas da carne. E quando a gente anda no espírito, seremos inclinados para as coisas do espírito. Só que há ali uma batalha na nossa mente. Há uma batalha em nós, dentro de nós, né? Porque a nossa carne, ela não se converte. Nossa carne, nós temos que, né, carregá-la, porém, ela não se converte, ela está aqui. Mas o Espírito Santo de Deus em nós, o nosso espírito agora vivo em Cristo, se fortalecido, ele vence. Por quê? Porque Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a lei, venceu a morte. Jesus é aquele que nos justifica. Então, não há condenação para mim e para você. Mas, ao nosso derredor, existem espíritos que não querem que a gente tome posse da verdade de Cristo em nós. Ele quer minar, ele quer anular, ele quer fazer com que você ache que isso tudo ali que está escrito não acontece para você. Muitas vezes acontecem situações que são forjadas pelo inimigo para que você acredite que essa palavra não se cumprirá. Por quê? Porque a minha situação não muda. Eu não consigo me restabelecer, eu não consigo ficar de pé. Quantas pessoas que estão me assistindo aí agora, você que está aí, que está completamente desanimado, você não tem ânimo para nada, parece que as tuas forças elas foram embora, mas Deus, ele tem uma palavra para você, ele tem uma palavra que vai te colocar de pé. Tudo é pela fé, você precisa crer e eu preciso crer. Porém, no dia a dia, nessa dinâmica da vida, muitas e muitas coisas vão acontecendo ao longo do nosso dia, ao longo dos nossos tempos. E conforme a gente vai, baseado nesse texto, dando mais atenção àquilo que a nossa carne quer, a gente vai enfraquecendo mais. E muitas vezes, por não estarmos fortalecidos no espírito, o que acontece? Nós não conseguimos militar a nossa mente. Nós não conseguimos, vamos colocar assim, filtrar. Saber que um pensamento veio ali e ele é contrário àquilo que Deus me disse. Por quê? Porque é fé. Fé é algo que você não viu, né, como uma pessoa que vai chegar. Você sabe que ela vai vir, né? Você não está vendo ela, mas você sabe que ela vai chegar. Então, você tem fé que ela vai chegar. Você foi lá para esperar ela, ou enfim, na tua casa, você está esperando por essa pessoa. Por quê? Porque você acredita que ela está vindo. Agora, se ela está aqui na sua frente, você não precisa ter fé para ver que ela está aqui, para ver que a pessoa está aqui. Então, fé é uma coisa que você não viu ainda, que você você não colocou os seus olhos carnais. Mas o Espírito te leva a lugares que você não pode ir. Vamos falar um pouco sobre a nossa mente. Eu escrevi algumas coisas aqui e eu quero ler para você. Você precisa, reconhecer os seus próprios pensamentos. Por quê? Porque existem momentos que, como eu estou dizendo aqui, não é você que está pensando naquilo ali. Por quê? Porque o inimigo, ele pode lançar
pensamentos, ele pode lançar dardos, ele pode lançar mentiras na sua mente. Através de quê? Através de pensamentos ou através de pessoas, através de músicas, através de coisas que você vê. São inúmeras as coisas. Nós somos seres manipuláveis, né? Influenciáveis, que pode ser manipulado. Então, as influências no mundo são muitas. E as trevas, estão entendidas disso, que elas vão usar o quê? Elas vão usar todas essas coisas para tentar roubar aquilo que você tem. Então, quando você pega a sua mente e alinha com a palavra de Deus, você vai ter que entrar numa batalha. Você vai ter que entrar, porque muitas das vezes você não está sentindo aquilo, mas a palavra diz para você que você é. Muitas vezes você não está vivendo, mas a palavra diz para você que você vai viver. Então você precisa de um alinhamento como? E como é que isso acontece? Pela fé. É pela fé que você crê que Deus está aqui. Eu sei que Deus está aqui comigo. E eu sei, tenho certeza plena e absoluta que Ele está usando a minha vida para falar aí com você. Deus sabe de tudo, Ele sabe que você estaria aqui. E o que acontece? Nós temos que ser muito persistente. Porque se a gente for persistente naquilo que Deus nos diz, a nossa fé, ela vai aumentando. A nossa esperança, ela vai surgindo. Ela vai surgindo dentro de nós. Ela vai surgindo dentro de você. E ela vai apagando todos os dardos inflamados. Ela vai apagando tudo aquilo que está minando você. Não é? É como se você recebe uma palavra aqui hoje, agora, nesse vídeo. Eu falo com você, você ali se anima, mas daqui a pouco o que acontece contigo? Aquilo se esvai. Ou então você pensa, puxa, não aconteceu, não estou me sentindo bem. Porque você precisa reter a palavra de Deus. Você precisa ser resistente. Você precisa dominar a sua mente em Cristo Jesus. Você precisa pronunciar a palavra de Deus. Você precisa declarar a palavra sobre você, sobre a sua vida. Porque o Senhor é fiel. Não importa o que você está sentindo, não importa o que você está vendo, quando você crê, aquele que crê vê coisas extraordinárias acontecendo. Não só milagres de fora, que são tão maravilhosos e a gente quer sim, Ele quer sim nos dar. Mas eu digo de dentro, aquilo que acontece aí dentro de você. Aquilo que Deus quer fazer aí dentro de você. Porque Ele quer que você viva a vida de Cristo em você. Ele quer que você receba pela fé que Ele está falando com você. Que Ele está direcionando a você uma palavra que vai tirar você dessa situação aonde você se encontra. Muitas são as pressões, lembra lá? Quando Moisés queria resgatar aquele povo, Faraó não deixava e fazia e movimentava lá os seus soldados, movimentava lá todas as coisas, mas isso impediu, gente. Gente, a gente está falando de 30 pessoas, a gente está falando de um número de pessoas muito grande que foi retirado daquele lugar. São muitas e muitas pessoas que saíram. Isso é insano, olhando com os nossos olhos naturais, porque aquele povo é que movimentava aquele lugar. O povo trabalhava para aquela gente. Então, humanamente falando, era impossível que aquele homem, como assim, do nada vinha aqui e dizia assim, não, que esse povo vai sair daqui. Não, gente, não tinha como. O povo olhava e dizia, como? Não tem como, ele não vai deixar a gente sair. Né? Ele está impedido, mas quando Deus começou a mostrar aqueles sinais, quando Deus começou a se movimentar, todo mundo viu, não só
Os hebreus, como também os egípcios, conseguiram enxergar a glória de Deus, seja recebendo ou não. Então, você também faz parte daquele povo. Nós fomos enxertados na videira. Nós somos de Cristo Jesus. E as batalhas que vêm contra nós, nós precisamos vencer. Você precisa vencer. Você precisa saber que você tem um adversário. E ele tenta contra a sua mente. Ele tenta contra você. Ele vai usar o que ele puder usar para fazer com que você desista, para roubar a palavra que você recebeu. Você precisa estar atenta, porque muitas vezes o Senhor fala sim com você. Muitas pessoas são usadas por Deus para levar a você algo. Sabe, Moisés foi usado por Deus. Aquilo que saía da boca de Moisés, ele escutou do Senhor. Então, Deus fala com você. Ele diz muitas coisas para você e você precisa receber. Quando uma pessoa recebe algo da parte de Deus para fazer, como Moisés, por exemplo, você acha que foi fácil para Moisés exercer aquilo que Deus pediu para ele cumprir? De forma nenhuma. Com certeza aquele homem enfrentou muitas coisas, mas o Senhor era com ele. O Senhor o protegia. O Senhor fazia com que ele vencesse. Mas você pensa assim pensa porque Moisés era um ser humano comum, como eu e você. Moisés não tinha nenhum poder especial nele mesmo. Moisés tinha a presença do Deus vivo. Ele tinha sobre ele o chamado, a unção, o braço forte do Senhor. Por isso que ele fez coisas extraordinárias. Você também foi chamado para fazer coisas extraordinárias. Você foi chamado para libertar povos. Você foi chamado para libertar sua família. O que você tem feito pela sua casa? O que você tem feito por você mesmo? Né? Que às vezes você pode dizer, mas eu não consigo nem me levantar. Então se levante, porque Deus tem uma obra para fazer. E toda vez que ele chama alguém, como chamou Moisés, muitas coisas irão se levantar. Quantos são as pessoas que são líderes, pastores, estão à frente de obras e recebem tantos ataques? Pessoas que estão ali na frente daquela batalha, à frente de situações, como elas são atacadas. Como se levantam coisas contra a vida delas. E muitas das vezes elas esmorecem. Porque são seres humanos. E às vezes as coisas começam a acontecer uma atrás da outra. Mas o Senhor é fiel. E aquele que Ele chama, Ele sustenta. Então Ele está dizendo para você, continua essa obra. Você não vai parar. Esse pensamento que veio aí na sua mente, dizendo que não está dando certo, que você não aguenta mais. Olha, é possível sim. Eu estou sentindo Deus aqui, a presença do Senhor. E eu vou dizer para você, é possível sim que as tuas forças já estejam esgotando. Mas você se lembra? Você se lembra que o Senhor é a tua força? Ele é a tua segurança. Ele vai lá e restabelece você. Quando você clamar, Ele vem. Quando você abrir os seus lábios e falar, Senhor, eu não aguento mais, Ele vem. E aí Ele traz sobre você um renovo, porque o que Ele colocou na sua mão para fazer se cumprirá. Queira Faraó ou não,
vai se cumprir. Se Deus disse para você, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, não importa quantas tempestades se levantem, essa palavra se cumprirá. Não importa o que o inimigo usar e colocar diante dos seus olhos, porque ele é estrategista. Ele vai lançar muitas coisas para que você desanime, porque quando uma pessoa, como nós lemos ali, está no espírito fortalecida, ela vai seguindo adiante. Eu anotei algo aqui que quando a gente persiste, a nossa mente em doutrina, quando ela é doutrinada e a gente persiste naquilo que a gente recebeu, ela avança. Não tem como você não avançar. Você vai avançando, você vai conquistando terrenos, sabe? Você avança como aquele povo avançava, ia. E ninguém parou aquele povo. Nós sabemos que lá na frente aconteceu todas aquelas coisas e o povo não entrou na cidade prometida, mas a promessa deles saírem, deles atravessarem e tudo aquilo que Deus falou se cumpriu na vida daquelas pessoas. Então nós vemos que, ainda que muitas coisas venham sobre nós, uma mente persistente em Cristo, uma mente que ora, uma mente que está em Cristo, uma mente que se alimenta da palavra. Você precisa se alimentar dessa palavra. Essa palavra é viva, ela é eficaz. Você precisa profetizar sobre você mesmo, sobre a sua vida. O que você foi chamado para fazer. Você não foi chamado para estar encostado na parede por causa de tristezas e situações adversas. O que são essas situações para o teu e o meu Senhor? Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que manda uma palavra e não tem ninguém que a impeça. Então você precisa se levantar hoje, agora, e pensar aí. Será que os meus pensamentos estão alinhados no Senhor? Porque Ele te ama tanto. Ele fala tantas coisas sobre você, mas você precisa estar no Espírito, fortalecida. Porque se você e eu não estivermos fortalecidos, se você não estiver fortalecido, nós vamos sim perecer. Nós vamos sim ficar extremamente abatidos e muitos acabam caindo, morrendo. Porque o inimigo, ele consegue convencer também. Porque são tantas coisas que ele traz, sofismas, pensamentos de mal, pensamentos de derrota, pensamentos de que você não consegue, você não presta, você nunca acerta. Não é possível. Eu não acerto nunca, eu não consigo sair desse pecado. Mentira! Você está em Cristo, Cristo venceu o pecado. Se você persistir, você pecou, perdão, Senhor. E você vai ali levantar-se. Se você está com dificuldade, peça ajuda. Se você persistir e você quando fizer novamente, mas você falar, Senhor, se jogue aí no chão e diga, Senhor, eu quero me livrar disto. Se não é um pecado somente, mas é uma angústia que está dentro do seu coração. É algo que já aconteceu e você não conseguiu realizar. Você viu escapar das suas mãos. É uma palavra de ofensa que ficou aí durante esses anos todos na sua mente. E o inimigo tem usado essas situações, talvez um trauma que você vivenciou lá atrás. Quantas pessoas estão paralisadas por causa de traumas? Ei, eu venho aqui dizer para você que Jesus cura os traumas da sua alma. Sabe por quê? Porque Ele é o teu curador. Ele é o teu remédio. Ele é o médico que cura a tua alma. Ele é manso,
humilde, suave. Ele é aquele que chega para você e te completa. Não precisa você ficar vivendo dependente de remédios, dependente de pessoas, dependente de situações, dependente se chove, se faz sol, se alguém te falou com você ou não falou. Essas coisas, elas podem até nos atingir, mas elas não podem tocar em nós a ponto de nos fazer perecer, de nos deixar prostrados. Deus não te chamou para ficar prostrado. O Senhor te chamou para avançar. Você tem muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para realizar. Moisés realizou. Ele passou, cumpriu o seu chamado e você também tem algo a cumprir nessa vida. Levanta. Levanta os teus olhos, porque ali, está o seu socorro vem do Senhor. Quem é que pode contra o braço forte do Senhor? Se você precisa tomar medicações, você continua tomando suas medicações. Mas você vai falar: Senhor Jesus, eu não quero mais depender desses remédios. Se você depende de pessoas na sua casa, pessoas na sua família, pessoas no seu trabalho, que perseguem você, e você não consegue se livrar do que elas fazem, do que elas disseram, do que elas dizem. Todos os dias, irmã Miriam, eu tenho que lidar com situações difíceis. Pois é, nós temos situações difíceis. No mundo nós teríamos aflições, disse o nosso Senhor, mas Ele nos ajuda na caminhada. Como disse um pastor que eu conheço, ele sempre fala isso: Jesus nos ajuda na caminhada. E é verdade, é muito, muito, muito verdadeiro. Ele não quer que você continue desta forma. Você não pode mais continuar desse jeito. Eu quero dizer para você alguns dos pensamentos que eu coloquei aqui. Tem muitos, sabe, gente? Na verdade, é muito raso, né? Eu sei um pouco, aquele sabe muito mais, o outro sabe ainda além. Mas a gente vai recebendo aquilo que Deus tem, sabe? Aquela porção diária que o povo recebia e sustentava eles. Assim é conosco. Então Deus vai nos sustentando diariamente, sabe? Você precisa crer na palavra de Deus. Quando eu leio sabe, a trajetória desse povo, eu vejo ali muita tática de guerra, de batalha, de libertação, que são coisas, apesar de estarem juntas, são coisas separadas. Então a gente vê que a muralha de Jericó caiu. Como, gente? Como que aquela muralha caiu? Gente, aquela muralha caiu de uma forma assim, bem, né? Ninguém acreditaria nisso se você contar para alguém que não crê em Deus. Até um dia desse eu vi uma pessoa falando que foi um comentário. A pessoa disse assim: vem cá, cara, como é que eu vou acreditar que um cara com um cajado abriu um mar e um povo passou no meio do mar? Não, aí é demais. Então, são coisas que, para que você possa entender, e eu, que somente pelo Espírito de Deus que você pode crer. Os teus olhos foram abertos, você está ligado em Cristo, você tem fé, e é por isso que você crê que as muralhas caíram com aquele povo rodeando ela 7 vezes, fazendo o que, gente? Barulho, né? Então, muitas das vezes, Deus nos dá ordens, nos dá estratégias que a gente fica questionando, mas Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe o que manda você fazer. Nós temos uma natureza difícil, nós temos uma natureza que precisa ser vencida em Cristo Jesus. Se alimente do Senhor, se alimente da palavra, ore, busque, porque tem muitos pensamentos que não são seus, pensamentos que estão aí, que foram brotando, né?
foi uma semente lançada e ela foi brotando, brotando, daqui a pouco está dando fruto, ou às vezes até deu, paralisou você. Você já não quer mais seguir em frente, você já não gosta mais de alguém, você já não quer mais conviver com uma pessoa, você já não quer mais falar com esse, você já não quer mais cumprir uma obrigação. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, não sei, talvez você tenha recebido um diagnóstico médico, como isso é difícil. Eu já passei por essa situação na minha vida, comigo, com meu filho, mas Deus também é o médico dos médicos. E Ele também cura. Quantas vezes você rebateu aquilo que Deus falou? Você orou, alguém orou por você, mas você disse, não estou curada, não. Não, eu não recebi porque eu ainda estou sentindo, não, é isso, é aquilo. Deus cura, mas você precisa também ter fé. É claro que pessoas são curadas através da fé de quem está orando, mas é muito importante que você tenha fé em Deus. Não importa diagnóstico médico, porque Jesus é aquele que cura. Talvez você tenha recebido algo e você não consegue ver uma saída para aquilo. Quantas coisas podem estar agora na nossa mente e que Deus quer tirar esta noite? Porque aqui para mim é noite. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas quantas coisas o Senhor quer retirar de você. Quantos pensamentos têm atrapalhado a tua vida, têm amarrado os teus pés. Não, lança isso para fora. Tudo isso tem que ser lançado para fora. Pensamentos viciosos, aquele pensamento que fica ali na tua mente durante o dia, no teu trabalho, você não dorme só pensando nisso, nesse problema, nessa questão, você não se sente uma pessoa amada, você acha que as pessoas não gostam de você, você acha que, e pode ser que muitas coisas estejam acontecendo contigo, mas eu quero que você creia na palavra do Senhor. Viva inclinado para as coisas do Espírito Santo, para as coisas do Espírito, não para as coisas da carne, porque a carne, ela não tem amizade com aquilo que vem de Deus. Ela diz para você, não existe isso. Quanto tempo eu estou esperando, não existe isso, eu estou depressiva. Eu não consigo sair dessa situação. Quantas pessoas têm bloqueado ajuda? Porque quando a gente vai falar, eu quero orar por você, a pessoa vem buscar ajuda, você dá uma orientação e a pessoa não quer. Ela diz para você que vai fazer, mas não faz. Quantas pessoas estão bloqueando aquilo que Deus quer fazer? Quantas, muitas e muitas são as vezes que Deus quer agir na nossa vida, mas a gente mesmo não permite. Sofismas, mentiras, enganos na nossa mente, fortaleza na mente. Sabe o que é uma fortaleza na mente? É aquele pensamento feito teu. Ninguém te convence o contrário, você tem razão naquilo ali. Deus está falando, eu vou te dar um exemplo, Deus está falando assim, olha, Jesus é o Deus que cura a depressão, porque você precisa sair disso. Mas a pessoa diz, não, você está falando isso, está achando que é espiritual, e a pessoa vem toda defensiva. Quantas pessoas estão vivendo em depressão profunda, em tristeza de alma tão profunda, mas Jesus é aquele que vai no profundo da alma, é aquele que cura. As fortalezas na nossa mente, elas nos separam daquilo que Deus quer para nós, e o diabo, os demônios, eles se aproveitam, porque ele vai lançar mentiras, ele vai ver que você é uma pessoa inclinada para as coisas da carne, de pensar o óbvio, de pensar o que você vê, crer no que você vê, crer no que você sente, crer nas suas emoções, mas nós não podemos mais viver desse jeito. Nós temos que crer naquilo que Deus falou, e quando você começa a crer, você vai ser resgatada. Um dia desses, Deus falou comigo sobre uma pessoa, e essa pessoa estava numa depressão profunda. Eu
não sabia, Deus mostrou para mim, e eu vi ela num poço, e várias cordas iam e voltavam, porque não ia a corda, terminava, ele estava aqui no fundo do poço, bem aqui, e a corda ela só vinha até aqui, ele não alcançava, e ele lá naquele cantinho daquele poço profundo, escuro, úmido, porque o poço ele não tinha aquela água que costuma ter, só água no fundo, e aquela pessoa ali angustiada, sem nenhuma forma de sair daquele lugar. E aí, sabe o que eram aquelas cordas? Era todas as tentativas que ele fazia. Pessoas, remédios, enfim, muita gente começa a procurar outros tipos de religiões, autoajuda, enfim, trabalho, quanta gente se enfia no trabalho para não pensar nos problemas, e tantas situações acontecem e elas acabam deixando o seu trabalho porque não conseguem mais trabalhar e ficam enfermas, e o Senhor está falando, ninguém vai conseguir te alcançar mais, porque aí só eu vou, nenhuma dessas cordas vai chegar até você, mas a palavra de Deus, ela vai aonde o homem não vai, ela penetra onde ninguém pode ir, ela vai no profundo do homem. O Senhor é o centro de todas as coisas. Ele é aquele que quando entra na nossa vida, ele cura a nossa alma, ele cura as nossas feridas, ele nos traz esperança. A nossa mente tem que se lembrar daquilo que nos traz esperança. Você precisa se lembrar da palavra de Deus, você precisa pronunciar essa palavra. E você precisa crer que ela é para você. Quantas pessoas têm pensamentos malignos, pensamentos maus, são pessoas que estão na igreja, já aceitaram Jesus, mas não conseguem se livrar desses pensamentos. Tem gente aqui que pensa, vai dormir, mas pensa em matar os seus filhos. E fica planejando na sua mente, porque só está indo à igreja. Ela não tem recebido nada daquilo que Deus tem falado. E esses pensamentos, eles vão crescendo, porque são malignos, porque foram plantados por demônios, porque é ele que veio para matar, roubar e destruir. Pessoas que olharam para outras e viram que mulher linda, que homem bonito, e aquele pensamento pela sua própria carne, pecadora, né? Que nós somos pecadores, mas não vivemos no pecado. Ele foi tentado, o inferno observou, ou às vezes ele mesmo armou, e ele fica ali, alimentando aquele pensamento. E ele começa a agir dentro daquela casa. E a esposa deste homem começa a agir de forma diferente. E ela também não é uma mulher que busca para entender que coisas que estão acontecendo com ela. Ela também é envolvida naquilo tudo. E quando a gente vê, a coisa já desandou. Aquele homem já foi para aquela mulher já foi para aquele homem, e aquela família destruída. Quantas mulheres prisioneiras num casamento destruído, mulheres e homens também sendo atacados diariamente em seus casamentos, em seus relacionamentos com pessoas, e eles não conseguem se levantar e dizer: ei, chega! Acabou, porque aonde o Senhor está, a mudança. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, o que começa a se cumprir nesta casa é a palavra que eu ouvi e que veio para minha casa através de mim e que vai fluir dentro desta casa. Recebe do Senhor. Bloqueia os teus ouvidos, desfaça todas essas armadilhas de Satanás na sua mente,
que diz tanta coisa para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, destrua isso com a palavra que Deus disse para você. Vai lá, procura, vai lá e confronta isso que você está pensando. Confronta, peraí, o que eu estou sentindo? O que são as minhas emoções hoje? O que eu penso? Eu não vou me casar nunca. Eu não vou, todo mundo tá feliz e eu não. O Senhor te fez, te criou para que você viva, construa uma família. Vai lá na palavra do teu Senhor, vê o que Ele falou e vai, rejeita isso que está no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, eu vou parar esse vídeo, porque ele já está muito grande, mas que a vitória possa chegar na sua casa, que o Senhor possa ser o centro da tua atenção. Ore a Deus, faça jejuns, busque ao Senhor. Eu vou gravar aqui vídeos para que a gente possa fazer juntos uma devocional, tá bem? Eu estou me planejando para fazer isto e eu quero orar por você. Antes eu quero dar continuidade aqui, que você acione aí o sininho, para que quando eu faça isso, você possa receber a notificação, tá? Porque eu vou enviar vídeos para você que quer ler a palavra, para a gente ler um capítulo, 2 capítulos e orarmos juntos, tá? Você diz assim, puxa, irmã Miriam, eu não tenho força para ler, eu não tenho forças, sabe? Eu começo a ler, daqui a pouco me dá isso, aquilo. Vamos começar? Porque você precisa se levantar. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa renovar a sua mente. Você precisa entender o que Deus te chamou para fazer. Você foi chamado para uma grande obra e você não pode descer, você não pode parar. Você não pode dar ouvido para o maligno. Você não pode dar ouvido para a sua carne, nem para as circunstâncias. Não importa o que você está vendo. Não importa o que os teus olhos estão enxergando agora. O que importa é o que foi dito para você. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor haja agora na mente desta pessoa. Pai, quanto sofisma, quantas mentiras, Senhor, transformadas em verdades. Senhor, há poder no teu sangue, há poder no teu nome. Eu derroto agora em nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra nos diz, meu Pai, que nós somos o teu povo. Fomos comprados por um preço de sangue. Nós somos, Pai, a tua imagem e a tua semelhança. Os teus olhos estão postos sobre nós. As tuas mãos estão estendidas para nos abençoar. Os teus ouvidos nos ouvem, Senhor. Pai, então em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja derrotado agora todo pensamento contrário, toda semente do inferno seja arrancada e lançada no fogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo espírito de engano, de mentira, de tristeza, espírito de vício, espírito de depressão, de depreciação, em nome de Jesus sai. Em nome de Jesus saia. Que haja vida sobre estes pensamentos. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa vida seja fortalecida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja esperança, haja lembrança da tua palavra. Que este povo possa recordar de quem é o Senhor. Que ele possa se lembrar que o Senhor é o Deus dos céus e da terra, que criou todas as coisas. Não há impossível para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer, não há coisa difícil para ti. O Senhor criou tudo que existe, tudo está debaixo do teu governo, tudo acontece com as tuas ordens. Pai, dá ordens neste momento para que esta casa seja tomada pela tua glória, para que esta pessoa seja renovada agora, que em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito de morte saia em nome do Senhor Jesus, que agora esta pessoa possa sair dessa tristeza de alma, tristeza profunda,
profunda, que ela possa ser curada e restaurada. Movimenta as águas, Senhor, para que tudo aquilo que ela possa entender sobre ela seja entendido, Pai. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, esta pessoa que está aí desesperada, que ache consolo em Ti, Pai, que o Senhor venha acalmar este mar tempestuoso, Senhor, na vida dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que aquela que chora de noite porque o seu ventre não gera, que o Senhor que dá a vida, o Senhor que traz a vida a esta terra possa, Senhor, agora curar este ventre e que ela possa gerar em nome de Jesus. Pai, eu não sei qual é a situação, mas Tu sabes. Então vai lá, Senhor, e transforma essa mente, porque o Senhor é o Deus que fala e cumpre o que diz. Tu és fiel, a Tua fidelidade, meu Pai, é intacta. Ninguém detém o Senhor. E que esta pessoa, Pai, possa estar agora na palma das Tuas mãos. Cuida de tudo por nós, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.